Vamos falar agora sobre o SAPSE. O que é isso? O SAPSE é o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Existe um manual de apoio desse serviço que foi lançado pelo Conselho Federativo Nacional. O SAPSE é uma área de operacionalização do Conselho Federativo Nacional, como existem várias áreas, estudo sistematizado, Departamento de Infância e Juventude. Esta área é uma área voltada para assistência e promoção social espírita. Mas o que é realmente o SAPSE? No próprio Orientação ao Centro Espírita, no seu capítulo 8, Orientação ao Centro Espírita, que também foi um documento do Conselho Federativo Nacional, recomendando uma série de ações para o movimento espírita, documento no qual o SAPSE se baseia, esse manual aqui se baseia. Então, no capítulo 8º, está lá a definição, o conceito de SAPSE, que diz justamente o seguinte: é a prática da caridade na abrangência da doutrina espírita àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, risco social. Então, é a prática da caridade. Se nós formos buscar o entendimento do que seria essa prática da caridade, nós deveremos ir ao próprio Livro dos Espíritos, na questão 886, em que os Espíritos respondem a Kardec sobre como Jesus conceituava a caridade. Então, ali está que a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão. É o tripé da caridade. E o trabalho na área do SAPSE é justamente essa vivência da caridade junto àquelas pessoas que vão buscar o centro espírita na condição de muitas vezes pessoas que não encontram o seu lugar na própria sociedade, que têm uma série de necessidades materiais, mas não apenas materiais, principalmente espirituais, que nós podemos constatar com a nossa visão espírita. E a prática dessa caridade é justamente esse convívio com as pessoas dentro de uma metodologia. Qual é a metodologia do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita? É a metodologia de ação do próprio samaritano, da parábola de Jesus, em que nós observamos o comportamento do samaritano ao atender aquela criatura que estava caída na estrada. Então, o samaritano observou a condição daquele pobre homem, ele chegou, aproximou-se do homem, envolveu-o, amparou-o e acompanhou até que ele pudesse ser atendido em todas as suas necessidades. Então, o trabalho da assistência social é um trabalho de envolvimento afetivo, em que tanto aquele que está buscando auxílio, como aquele que está procurando ajudar, deve estar também numa sintonia para que haja um envolvimento, para que possa, na verdade, ser entendida aquela pessoa nas suas necessidades, para que nós conheçamos as necessidades daquele irmão, daquele usuário da assistência social. É preciso que nós o ouçamos. Para que nós o ouçamos, é preciso que ele fale. Mas para que ele fale, é preciso que ele tenha confiança em nós. Então tem que haver um entrosamento afetivo entre aquele que é o voluntário da tarefa e aquele que está vindo ao centro espírita buscando
o entendimento. Então, o trabalho, basicamente, é este, é um trabalho de envolvimento afetivo, em que nós procuramos entender o próximo para conhecer as suas necessidades e aí, então, darmos a eles de acordo com essas necessidades. Não vamos dar aquilo que ele pede, mas muitas vezes até aquilo que ele não pede, porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são realmente as suas necessidades. Então é preciso ouvir, é preciso entender para que nós possamos ajudar. É um trabalho que precisa, antes de tudo, de um sentimento de solidariedade da parte daquele que está buscando ajudar aquela criatura. E a doutrina espírita? A doutrina espírita nos faz ver o usuário da assistência social de uma forma diferente. Nós não vamos atender às suas necessidades apenas vendo os seus anseios humanos, mas principalmente os seus anseios espirituais, porque ali está o espírito eterno, o espírito imortal, um espírito que está encarnado para evoluir, e nós estamos ali justamente para ajudá-lo nessa evolução. Então, a doutrina espírita, ela dá uma visão grandiosa da vida, e quando nós a entendemos, compreendemos que o ensinamento espírita é um fator de promoção social muito grande. Então, se aquela criatura que ali está, ela tiver condições de aceitar a doutrina espírita, ela vai se sentir envolvida e estimulada a contribuir no seu próprio processo educativo, que a educação, primacialmente, é um processo de autoeducação. Mas, naturalmente, não podemos impor a doutrina espírita às pessoas que ainda estão muito vinculadas a outros segmentos religiosos. Mas nós podemos apresentar a visão da doutrina espírita, mostrando que o Espiritismo nos abre caminhos para solucionar os nossos próprios problemas. Se essas pessoas puderem aceitar a doutrina espírita, isso será um fator decisivo para o seu processo de crescimento espiritual. Então, em síntese, nós no SAPSE, devemos buscar ouvir para sentir as necessidades de cada um e dosar o esclarecimento da própria doutrina espírita de acordo com as possibilidades, ou melhor, o interesse das criaturas de compreender a sua própria situação e buscar os ensinamentos que as ajudem a crescer espiritualmente. Então, que nós possamos, ao abraçar esse serviço de assistência e promoção social, olhar o usuário que ali está como um espírito que está reencarnando e que vem a nós para que nós possamos ajudá-lo em seu processo evolutivo. Nós vamos falar um pouquinho como organizar o serviço de assistência social na Casa Espírita. Nós vamos aqui colocar a Casa Espírita mais simples, como também uma grande organização de assistência social. Hoje nós sabemos que nós estamos sujeitos a leis, a legislação da política da assistência social que nos trouxe desde 2004. Então, qual é a nossa hoje primeira preocupação para organizar o serviço de assistência social? É montarmos, elaborarmos um plano de trabalho,
plano de ação ou plano de atividades. Podemos dar qualquer um desses nomes. Esse plano de ação nós vamos organizar, pode ser um trabalho pequenininho, que nós estamos iniciando, como também um trabalho grande. Então, nós vamos colocar os objetivos, o que nós queremos desenvolver durante o ano. Vamos colocar os objetivos, a meta, o público-alvo, quantas pessoas nós queremos atender. Nós vamos ver também o nosso espaço físico, se é pequeno, se é grande, os recursos humanos, recursos materiais. Então, nós vamos fazer um projeto para as nossas atividades, para que a gente desenvolva bem essas atividades, sempre com essa meta, voltado para esse público, para os nossos irmãos usuários da assistência social. Hoje nós já sabemos que nós temos a tipificação, que é a Resolução 109 da Política da Assistência Social. E essa tipificação traz para nós o modelo de como fazer essa assistência social. Então, nós não podemos fugir disso mais, principalmente para as grandes organizações. Então, nós espírita, principalmente para as casas espíritas, nós podemos, se nós queremos conseguir registro nos conselhos da assistência social, no conselho do idoso, da criança e do adolescente, nós temos que estarmos dentro dessa tipificação, dessa resolução 109. E uma sugestão que a gente traz para vocês hoje é trabalhar com o jovem de 15 a 17 anos, oferecendo para eles um centro de convivência com as famílias, né? Com os seus familiares, e sempre oferecendo para eles um curso profissional. E a outra é com o idoso também. Esses dão para nós uma possibilidade de nós conseguirmos registro nos conselhos. Agora, se nós tivermos um trabalho pequeno, assim, ainda for uma casa que estiver iniciando, aquela casa bem pequenininha lá do interior, de forma alguma nós não vamos dizer, mas eu não tenho condições de fazer assistência social. Temos sim, vamos começar com um trabalho organizado, fazendo o nosso plano de ação, o que a gente quer atingir, vamos nos organizar. Tudo que a gente receber de doação, vamos passar recibos de entrada e saída. Esse é um documento que a gente não pode abrir mão, a gente sempre prestar conta. Se nós não vamos prestar conta para os órgãos governamentais, mas nós vamos apresentar para os frequentadores da casa que traz as doações para nós. É muito importante que a área da assistência social seja muito clara, mostra todos os recibos de entrada, de saída. Agora, a outro passo que a gente tem também a preocupação é de fazer o nosso relatório. O relatório tem todos os passos que nós fizemos, né, no plano de ação, no nosso plano de trabalho. Nós vamos ter objetivos, nós vamos ver se nós alcançamos aquelas metas que nós colocamos, quantas famílias nós atendemos, ou jovens, ou gestantes, ou idosos, e aí nós vamos fazer no nosso relatório, colocando a quantidade de pessoas que nós atendemos, que serviços nós fizemos. Né? Isso é importantíssimo para que no final do ano a gente mostre o nosso trabalho. O Departamento de Assistência Social tem que ser muito organizado, ele tem que ter
tudo com clareza, como aliás toda a casa. Até porque a gente tem que prestar conta, principalmente se for uma grande organização. Ela tem que mandar documentos para o Ministério Público, temos que mandar para o Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social, se nós tivermos registro nacional, para a Prefeitura. Então, é importante que nós, da assistência social, estejamos muito bem organizados, mostrando com clareza o nosso trabalho da assistência social. Então é isso, era esse esclarecimento que nós gostaríamos de deixar para vocês, com os nossos agradecimentos de votos, que o nosso querido Jesus nos ampare sempre nesse trabalho, que sintamos muita vontade de cada vez mais realizar na área da assistência social.